Olá, gente! Pronto para mais uma aula, professor Hermes aqui. Pessoal, esta videoaula é uma videoaula especial, vai te ajudar muito aí durante a sua trajetória do primeiro bimestre comigo. Você terá a oportunidade de rever aqui os conteúdos que eu trabalhei até agora. E você que não é, meu aluno aí na escola Dom Lúcio, mas que está estudando para concurso, não saia desse vídeo, porque este vídeo é muito especial. Ele trabalha alguns tópicos, da matemática básica que você vai precisar muito aí para realizar o seu sonho de passar em um concurso público ou também de realizar a prova aí na sua escola com o seu professor, tá certo? Então, fique comigo, vamos aprender de uma vez, tudo que nós trabalhamos durante aí o primeiro bimestre até o momento, é claro, e aí você vai ter a chance de relembrar um pouquinho. E nós vamos começar, pessoal, com potenciação. Então, potenciação é o nosso tópico inicial desse vídeo e eu espero que você não saia desse vídeo, que você assista ele até o final, porque é de muita valia para o seu conhecimento mental, tá bom? Então, vem comigo e vamos para o vídeo. Pessoal, quando a gente se fala em potenciação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a representação ou a representar uma potenciação. Toda vez que nós encontramos um número, por exemplo, um número A, vou chamar de A, elevado a um número B, ele vai produzir um valor que eu vou chamar de N. Esse valor aqui, essa representação, não importa qual é a letra, eu quero que você entenda o seguinte, talvez no seu caderno eu coloquei isso, ó, B elevado a N, que é igual a X. É a mesma coisa, a representação ela não muda nada. Por que ela não muda? O que eu quero que você entenda é esse número, no português mais objetivo aqui para todo mundo, esse número que carrega esse outro nas costas, nós vamos dar o nome para ele de base. Esse número que está em cima, ou seja, que está na costa, nas costas do outro, nós vamos chamar de expoente. Esse vai ser o expoente. E o resultado nós vamos chamar de potência. Então, potência, pessoal, é o resultado. Beleza? Mas vamos entender isso trabalhando com números. Porque trabalhando com letras assim fica meio confuso, não é isso? Então, vamos imaginar que você receba lá uma prova, uma questão que tenha 2 elevado a 3. Isso daqui é uma potência porque existe um número que está segurando nas suas costas um outro, ou seja, esse número nós aprendemos que é o que mesmo? A base, aquele que carrega o outro nas costas é a base. Esse de cima nós vamos chamar de expoente e o resultado que ele produz nós vamos chamar de potência. E qual é o resultado que ele produz? Para a gente saber o resultado que ele produz, a gente vai repetir sempre a base, a quantidade de vezes que for o expoente. Qual é o expoente aqui? Não é 3? Então, eu vou repetir o 2 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E no meio, no intervalo de um 2 para o outro, eu coloco o sinalzinho de vezes. Agora, basta eu multiplicar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, eu posso dizer que 2 elevado a 3 equivale a 8. Essa é a lógica para a resolução de potência. Ou seja, um número base elevado a um expoente que gera o resultado que nós chamamos de potência. A partir de agora nós vamos ver alguns tópicos especiais que eu trabalhei, pessoal, e que vocês vão precisar aí também para quem está estudando o concurso público, a matemática básica. Quando a gente tem uma base positiva e o expoente é positivo, então a base aqui é o número que carrega o outro nas costas. Quando ela é positiva, por exemplo, eu tenho aqui o número 3. É positivo, eu tenho mais um oculto nele aqui. Elevado a um expoente positivo. O expoente positivo é um expoente que não é negativo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que seja 3 também. Muito bem. 3 elevado a 3. Cuidado, pessoal. Tem muita gente que erra na hora de fazer a questão porque multiplica a base pelo expoente. Não é multiplicar a base pelo expoente. É multiplicar a base por ela mesma. Por isso que a gente vai repetir a base. Ou seja, eu vou pegar essa base que é 3 e colocar 3 vezes. Coloquei uma. Coloquei 2, coloquei 3. E no meio de um e outro, eu coloco sempre a multiplicação. É sempre multiplicação, professor? É sempre multiplicação. Então, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Eu posso dizer, então, que 3 elevado ao cubo é igual a 27. Tá certo? Vamos, então,
para um outro tópico. Vamos ver o que nós aprendemos mais aí. Muito bem, nós vamos ver agora quando a base é positiva e o expoente é negativo, tá certo? Então vamos lá. A base é positiva e o expoente é negativo. Vamos imaginar que então nós temos aqui uma base 7 elevada ao expoente menos 2. A base é positiva, mas o expoente é negativo. E agora, como é que a gente faz? Pessoal, para a gente resolver aqui de forma muito simples, basta a gente imaginar que abaixo de todo número natural existe um 1, ou seja, ele pode ser escrito na forma fracionária. Eu posso dizer que esse 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1. Não posso? Porque 7 dividido para 1 dá 7, é a mesma coisa. Eu poderia dizer que 7 sobre 1 está elevado a menos 2. Agora que eu já sei que 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1, eu vou inverter isso daqui. Isso daqui vai ficar assim, ó. O 1 vai ficar em cima e o 7 vai ficar embaixo. Isso acontece para quê? Para você poder eliminar o sinal de menos do expoente. Então, aqui agora vai ficar 2. Agora, o que você vai fazer? A base é positiva e o expoente é positivo. Nós aprendemos agora lá atrás. Vamos repetir a base quantas vezes? 2. Então, vou pegar 1 sobre 7 vezes 1 sobre 7. Agora, basta eu responder, pessoal. Ó, 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Então, a resposta, pessoal, é 1 sobre 49. Muito, muito, muito simples. Certo? Vamos, então, para mais um tópico, pessoal, para vocês não se perderem. São muitos tópicos, então eu tenho que ser rápido, tá bom? Então, vamos lá. Mais um tópico. Quando a base é negativa... Quando a base é negativa e o expoente positivo, tá certo, pessoal? Agora nós temos a base é negativa e o expoente é positivo. Então, nós temos aqui como exemplo, vou pegar aqui, menos 3 elevado ao expoente 4. Pessoal, menos 3 elevado ao expoente 4. Quando a base é negativa e o expoente é positivo, a gente vai, então, pegar essa base e vai colocar ela a quantidade de vezes que for o expoente. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. A única dificuldade aqui agora é o seguinte, porque existe aqui sinaizinhos de menos, 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 menos. Nós aprendemos lá em números inteiros que toda vez que a gente tem multiplicação com números negativos, e números positivos também, a gente olha o seguinte, se for dois números positivos, o resultado final também é positivo. Se for dois números negativos, o resultado também é positivo. Mas se for um positivo e um negativo, sempre vai dar menos. Então, nós não podemos esquecer dessa regrinha aqui. Então, vamos lá. Se eu juntar esses dois aqui, menos com menos, dá mais. Se eu pegar o mais agora que deu e juntar com menos, dá menos. Se eu pegar o menos agora e juntar com menos, dá mais. Então, eu posso dizer que o resultado vai ser positivo. Basta eu, então, multiplicar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. A resposta, pessoal, vai ser 81. Agora, vamos imaginar se eu pegasse esse menos 3 e elevasse a 3. Eu ia repetir ele, pessoal, 3 vezes. Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos lá, menos com menos daqui dá mais. Agora você tem o mais com o menos que sobrou, menos. 3 vezes 3 vezes 3, 27. O que eu consigo perceber aqui? Toda vez que a minha base é negativa, se esse expoente for par, o resultado final é positivo. Se esse expoente for ímpar, o resultado final é negativo. Muito simples. Agora tem um detalhe aqui que a gente não pode esquecer. Se esse número estiver fora do parênteses, por exemplo, menos 3 elevado a 4. Veja que menos 3 elevado a 4 aqui, dentro do parênteses, deu 81 positivo. Agora veja aqui, menos 3 elevado a 4. Pessoal, quando esse número não está no parênteses, é como se eu estivesse falando assim, menos 3 separa menos 3 elevado a 4. É como se esse menos não fizesse parte desse número.
Aí eu tenho que deixar esse menos conservado e fazer 3 elevado à quarta separado. Ó. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Resolvendo aqui, ó, ia dar menos, que eu ia conservar. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 81. Então, toda vez que o número estiver fora do parênteses, a gente tem que ter esse cuidado aqui para a gente não poder errar a questão. Tá certo até aqui? Vamos para o próximo tópico, que você precisa aprender mais alguns tópicos aqui para você poder fazer a sua prova. Então, vamos lá para mais alguns tópicos. O próximo tópico aqui, pessoal, é base negativa e expoente negativo. Então, a base agora é negativa e o expoente também. Então, vamos ter como exemplo aqui, ó, vou pegar o menos 3 elevado a menos 2. Muito bem, isso daqui não foge da regra inicial que nós aprendemos lá. Esse número aqui ele pode ser escrito assim, ó, menos 3 dividido por 1. Qualquer número pode ser escrito dividido por 1. Então, esse menos 3 é a mesma coisa que isso. Então, eu poderia dizer assim, ó, que menos 3 sobre 1 está elevado a menos 2. Para mim poder tirar esse menos aqui agora, eu tenho que inverter isso daqui. Então, basta colocar o 1 para cima, vai ficar menos 1 sobre 3. Tudo isso daqui está elevado agora a 2, porque eu tirei o menos aqui do meu expoente. Fazendo isso, agora eu tenho uma base negativa, mas o meu expoente é positivo. E nós aprendemos agora que quando o expoente é par, o final aqui vai ser positivo. Então, basta eu pegar menos 1/3 vezes menos 1/3. Menos com menos é mais. 1 vezes 1 é 1. E 3 vezes 3 é 9. A resposta, pessoal, vai ser 1 sobre 9. Então, desta forma que a gente faz quando a gente tem uma base negativa e um expoente negativo. Tá certo? Vamos para o próximo tópico para você, então, aí ver tudo que a gente estudou. Potenciação com expoente fracionário, gente. Agora é esse tópico que a gente vai ver, ou seja, quando o meu expoente é uma fração. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho o número 27 elevado a 1/3. E agora, como resolver? Muita gente até perdeu essa aula aqui, né? Nós, os professores da rede de Minas, estavam lutando aí por uma causa e alguns professores, né, entraram de greve e a escola ficou com poucos alunos frequentando. E neste intervalo a gente trabalhou, né, esse conteúdo, que é potenciação com expoente fracionário. Para resolver isso daqui, pessoal, é simples. Basta você fazer o quê? A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma raiz. Então, eu vou criar aqui, ó, uma raiz. Dentro dessa raiz, eu vou colocar a base. Quem é a base da minha potenciação? 27. Então, eu vou colocar 27 aqui. Beleza. Agora, pega esse 1 que está na parte de cima da fração. Essa parte de cima nós vamos chamar de numerador. E essa parte de baixo de denominador. Então, você vai pegar o 1, que é o numerador, e vai colocar aqui em cima, ó. E vai pegar o 3, que é o denominador, e vai colocar aqui. Agora você tem raiz cúbica de 27 elevado a 1. Vamos resolver a raiz aqui. Nós vamos ter o seguinte. Raiz cúbica de 27 elevado a 1 é 27 uma única vez. Então, vai dar o próprio 27. Agora, eu tenho que resolver isso daqui, pessoal. Qual é o número que multiplica por ele mesmo 3 vezes que dá 27? Se você não sabe fazer isso, basta você pegar o 27... e começar a fatorar pelos números primos. Os números primos, eu também dei dica lá na aula, a gente vai ter uma sequência que a gente não pode esquecer, principalmente até o 23, que é essa sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. Vocês precisam decorar essa sequência. Nós temos vários números primos, mas pelo menos essa sequência é interessante que vocês consigam memorizar. Então, nós vamos sempre começar dividindo por um deles. Vamos começar sempre pelo 2. 27 divide por 2? Não divide. Se não divide, eu pulo. Divide por 3? Divide. Então, vamos lá. 27 por 3
Dá 9. Coloca o resultado aqui embaixo. 9 ainda divide por 3? Divide. Então, vou dar 3. 3 divide por 3? Sim, dá 1. Chegou aqui no 1, para, acabou. O que você vai fazer agora? Veja, aqui não é 3. Se o índice aqui é 3, você vai juntar os iguais de 3 em 3. E cada igual que ficar de 3 em 3 forma um único só fora da raiz. Então, nós vamos ter como se tivesse assim, ó, raiz cúbica de... O 3 não repetiu 3 vezes? Então, vou colocar 3 elevado a 3. Agora, basta você fazer isso, ó, cortou esse, a raiz some. O resultado final é igual a 3. Então, se eu pegar 3 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai dar 27. Então, eu posso dizer que raiz cúbica de 27 é igual a 3. Entenderam? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, nós podemos ver que nós chamamos de regras, propriedades da potenciação. Vamos ver aqui quais são as propriedades que existem na potenciação. As propriedades que existem, pessoal, é o seguinte: nós podemos dizer que a primeira propriedade aqui são a propriedade da multiplicação de bases iguais. Por exemplo, se eu tenho uma base A elevado a um expoente m, multiplicado por essa mesma base elevada a um expoente n, eu posso conservar esta base e somar os expoentes. Veja aqui, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Conservei o 2, que é a base, e somei 5 com 3, que dá 8. Pronto, essa é uma propriedade válida na potenciação. Olha a outra. Divisão de mesma base. A elevado a m dividido por A elevado a n. As bases são iguais, ó, A e A. Só tem os expoentes diferentes. Conserva a base e subtrai os expoentes. M menos n. Olha aqui um exemplo na prática. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. Conservei a base 5. 7 menos 3 dá 4. A resposta é 5 elevado a 4. Olha aqui, potência de potência. Temos um número elevado a uma potência e esse número elevado à potência está elevado a uma outra potência. Quando isso acontece, você vai conservar a base e multiplicar os dois expoentes. Por exemplo, 10 elevado a 3 elevado a 7. É a mesma coisa que 10 elevado a 3 vezes 7, 21. Beleza? Todo número, pessoal, elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, 17 elevado a 1 é igual a 17. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso é regra. Então, 34 elevado a 0 é igual a 1. Professor, mas por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Muito simples de explicar. Vamos imaginar aqui, ó, só para você entender. Vamos imaginar que a gente tem 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Certo? Só para você entender. O que acontece aqui? 2 elevado a 2 é 4. Dividido por 2 elevado a 2 é 4. Certo? 4 dividido por 4 deu 1. Agora veja essa situação. Divisão de mesma base. Vou conservar. 2. 2 menos 2 vai dar 2 elevado a 0. Então, eu posso provar que 2 elevado a 0 é igual a 1. Isso acontece para qualquer número. Então, eu posso dizer que qualquer número elevado a 0 vai dar sempre o número 1. Temos aqui uma fração elevada a um expoente. Tá vendo? Fração elevada a um expoente é a mesma coisa de você pegar o numerador e elevar esse expoente e depois dividir pelo denominador elevado a esse expoente. Tá vendo? AM dividido por B elevado a M. Vamos na prática. 5 sobre 6 elevado a 2. Vai ser 5 elevado a 2, que dá 25, dividido por 6 elevado a 2, que dá 36. Se você preferir, faça aquela ideia que nós já falamos lá atrás. Coloca o 5 sobre 6 duas vezes, e depois que você colocar o 5 sobre 6 duas vezes, coloca o sinal de vezes entre eles e multiplica a parte de cima com a parte de cima, parte de baixo com a parte de baixo, e vai chegar nesse mesmo resultado. Quando o expoente é negativo, nós já vimos lá também, nós vamos inverter, tá certo? Então, um valor elevado a menos m, nós vamos inverter, ou seja, transformar numa fração para poder tirar o sinal de negativo do expoente. Então, 9 elevado a menos 2
é a mesma coisa que 1 elevado a 81, ou seja, 1 sobre 9 elevado a 2. Certo? E aqui por último nós temos o que nós vimos, que é o expoente fracionário. Transforma-se numa raiz, onde o numerador vai ser o expoente da base e o denominador vai ser o índice da raiz. 49 elevado a 1 sobre 2. Esse 2 vai ser aqui da raiz, vai ser raiz quadrada de 49 elevado a 1. 49 elevado a 1 é 49. Raiz quadrada de 49 vai dar 7. Entenderam as propriedades aí? Então, vamos agora para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, é notação científica. A notação científica é utilizada para escrever grandes números ou números muito pequenos, muito pequenos. Então, ela serve para a gente escrever os números muito grandes em algarismo ou muito pequeno. Por exemplo, vamos imaginar que a distância da Terra ao Sol seja de 150 milhões de quilômetros. Em vez de você colocar esse número com esse tanto de zero, você pode escrever ele na notação científica. Como é que a gente escreve um número em notação científica? Para a gente escrever um número em notação científica, a gente sempre vai lembrar desse preceito aqui, um valor A vezes 10 elevado a n. Quem é esse valor A? Esse valor A é um valor decimal e esse A, pessoal, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Então, esse A nunca pode ser maior do que 9 e nunca pode ser menor do que 1. Então, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 9. Maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Como é que a gente escreve, então? Para a gente escrever um número em notação científica, a gente tem que localizar a vírgula dela. Quando a gente não vê nenhuma vírgula, é porque existe uma vírgula no final do número, oculta. Está aqui, uma vírgula oculta. Você vai deslocar essa vírgula de modo que este A fique, antes da vírgula, um valor compreendido entre 1 e 9. Se você colocar depois do 5, por exemplo, antes da vírgula ficaria 15. Não pode, porque tem que ser entre 1 e 9. Então, o lugar mais propício para pôr a vírgula é entre o 1 e o 5. Quando você pega essa vírgula daqui e coloca aqui, vai ficar então 1,5 e esse monte de zero. Só que esse monte de zero a gente não põe, a gente põe vezes 10 elevado a. Conta aqui o espaço, ou seja, as casinhas que a vírgula pulou. Pulou 1, pulou 2, pulou 3, pulou 4, 5, 6, 7, 8. Pulou 8. E se está fazendo esse sentido, saindo do final para o início do número, ou seja, no sentido da direita para a esquerda, esse expoente é positivo. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a 8. Mas vamos imaginar que o número seja um número diferente. Vamos imaginar que seja 0,000015. E agora, em vez de eu colocar esse número muito pequeno, eu posso representá-lo através de notação científica. Eu vou localizar a vírgula e colocar essa vírgula em um local em que antes da vírgula fica um número que esteja nesse intervalo, 1 menor ou igual a este valor, que é menor ou igual a 9. Então, o único lugar que eu posso colocar aqui é depois do 1, porque o que vai ficar antes da vírgula vai ser 0001, que corresponde a 1. Então, eu posso colocar essa vírgula aqui. Então, colocando essa vírgula aqui, depois do 1, vai ficar 1,5 também. Vezes 10 elevado a quanto? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulou 7 casas, só que pulou nesse sentido. A setinha agora está saindo da sua esquerda para a sua direita. Então, vai ser negativo o expoente quando isso acontece. E aqui vai ficar menos 7. Ok? Vamos para o próximo tópico. Operações com notação científica, pessoal. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é adição e subtração. Para a gente fazer adição e subtração, com notação científica, a adição e a subtração ela só acontece se a minha parte de potência, ou seja, se a minha potenciação de 10
elas forem iguais. Por exemplo, eu tenho aqui 1,5 vezes 10 elevado à quarta, somado com 2 vezes 10 elevado à quarta. Veja que essa parte da potenciação é igual a essa. Se isso ocorrer, o que eu vou fazer? Se isso ocorrer, eu vou poder somar essas duas partes e manter essas duas partes aqui intactas, ó, iguais. Então vai ficar 1,5 somado com 2 vezes 10 elevado à quarta. Resolvendo aqui, ficaria 3,5 vezes 10 elevado à quarta. Essa seria a resposta. Entenderam? Então, só acontece adição e subtração se ocorrer esse tipo de situação. A minha parte de potência serem iguais. Mais um exemplo, vamos lá. 2,5 vezes 10 elevado a 2 menos 2 vezes 10 elevado a 2. Neste caso, a mesma coisa. Eu tenho aqui a minha parte de potenciação iguais. Vou fazer a operação com os outros que sobram. Então, vai ficar 2,5 menos 2 vezes 10 elevado a 2. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter, então, 0,5 vezes 10 elevado a 2. E esta é a resposta. Beleza? Vamos agora para multiplicação e divisão de notação científica. E é o último tópico que eu vou trabalhar com vocês aqui nesta videoaula. Então, vamos lá. Multiplicação e divisão. É bem similar, pessoal, ao processo da adição e subtração. Só que essa tem um detalhe. Essa não precisa, a minha parte de potenciação, ser iguais. Por exemplo, veja que eu tenho aqui 2 vezes 10 elevado à quarta, né? Multiplicado, geralmente vai vir assim, ó, multiplicado por 3 vezes 10 elevado ao cubo. Veja que a minha parte de potências são diferentes. Eu tenho aqui uma divisão, eu tenho aqui uma multiplicação, mas a minha parte de potências são diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte decimal com essa parte decimal, então vai ficar 2 vezes 3, e vou multiplicar por 10 elevado à quarta vezes 10 elevado ao cubo. 2 vezes 3, 6. Aqui nós temos multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma o expoente. 4 mais 3. Então, vai ficar 6 vezes 10. 4 mais 3, 7. Esta vai ser a resposta. 6 vezes 10 elevado a 7. E se fosse uma divisão? 12 vezes 10 elevado a 8 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2. E agora, como resolver? Mesma coisa, pessoal. Na primeira parte, vai pegar 12 dividido por 4, certo? Aqui é dividido, né? Dividido por... Ou dividido não, aqui a gente coloca o sinalzinho de vezes mesmo. Vezes, porque a gente está representando em notação científica, né? Vezes, então vamos pegar agora 10 elevado a oitava dividido por 10 elevado a menos 2. Resolvendo aqui, 12 dividido por 4, 3 vezes 10 a oitava dividido por 10 menos 2. Olha aqui, divisão de mesma base. Conserva a base. Vai pegar 8 menos 2. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8. Menos com menos é mais, 2. 3 vezes 10, 8 mais 2, 10. 3 vezes 10 elevado a 10 vai ser a resposta. Pessoal, tem algumas coisas que a gente não falou muito aqui, que lá na apostila que vocês receberam na sala de aula para repor, né, para aqueles que não estiveram nas aulas durante a greve, para repor esses conteúdos, a gente tem lá alguns exemplos diferenciados. E durante também aí todo o tempo, se você tiver a oportunidade de pegar o caderno do seu colega e colocar o seu caderno em dias, você vai ver que a gente trabalhou de forma bem mais profunda
do que está sendo esse vídeo aqui. Mas mesmo assim, eu agradeço pela companhia de vocês, agradeço por ter assistido o vídeo até o fim. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Parabéns por ter assistido e estou torcendo para que você tire uma nota excelente na sua prova. Até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima vez que eu gravar um vídeo para vocês. Fique com Deus. Tchau.